paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Nosso ano, né? E essa vai ser a última série do ano nosso, que é o ano de missões. Esse ano de missões, nós queríamos falar, e acho que alcançamos o nosso objetivo muito sobre o cristão como missionário, né? Usamos o termo equibalo, né? Que é o Deus que envia. Quantos lembram da conferência ano passado? O tema nosso foi equibalo, o Deus que envia. E nós trabalhamos muito essa questão. Nós como missionários, nós como homens de Deus, nós como mulheres de Deus no reino, né? E em outubro, no último final de semana de outubro, não marque nenhuma viagem, é a nossa conferência, né? Então, o ano que vem, 2025, nós estaremos falando, a partir de outubro já, nós estaremos falando sobre santidade. O ano todo falando sobre santidade, vai ser um ano que nós vamos trabalhar muito doutrina e prática. Nós vamos ali doutrina e prática, porque Deus nos chamou para sermos santos. Sem santos é impossível, sem ser santo ninguém verá a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus, né? Então nós precisamos de santidade, é o chamado do Senhor para nossas vidas. Nós vamos aprender sobre isso, entender como é o se portar cristão, como era o viver cristão, e o ano que vem nós vamos falar muito sobre isso. Começamos a falar a partir de outubro, né, sobre santidade. E essa vai ser a última série de mensagens nossa a respeito de missões. E eu orando ao Senhor, buscando, aos 10, 15 dias atrás, Deus me deu, né, essas mensagens, esse tema. Nós vamos falar sobre as parábolas do reino. Então nós vamos falar durante 7 domingos agora, no livro de Mateus capítulo 13. Vai ser um capítulo só, nós falaremos 7 domingos a respeito disso, as parábolas do reino. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 13. A série que nós vamos fazer é as parábolas do reino. E a primeira parábola dessa noite será a parábola do semeador. Todo mundo abriu aí? Glória a Deus. Vamos ler então. Essa é uma parábola um pouquinho grande, porque nela já tem a explicação. De Marcos é um pouquinho menor, mas como nós estamos lendo Mateus, nós vamos ler a de Mateus. Depois da sua casa, irmão, você vai ter 7 semanas para você estudar Mateus inteiro. Então, leia, estude, procure, pesquise, né? Vamos estar juntamente conosco aí, estudando as parábolas do rei, que vai ser uma bênção. Não falte nenhum culto, porque talvez você pode perder algo precioso do Senhor. Versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Parte porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em meio aos espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e não entendem. Deles se cumpre a profecia de Isaías:
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu vos digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quando a semente cai em meio aos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus ensinamentos, que o Senhor derrame a Tua glória, graça, amor e favor sobre nossas vidas. Que possamos sair daqui nessa noite, cheios do poder do Senhor, cheios da vontade do Senhor, com o entendimento dessas mensagens do Senhor, da parábola do semeador, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, discernimento e graça. Abra os nossos olhos, ouvidos, nosso coração, nosso entendimento, que possamos enxergar, ouvir, guardar tudo aquilo que o Senhor tem falado sobre as suas coisas, sobre as coisas do reino. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Irmãos, aqui existe uma mudança de transição na forma que Jesus pregava. Jesus, até aqui, ele pregava nas sinagogas, eles estavam ali às portas das sinagogas, e só que começou a ter uma série de perseguições. Os líderes religiosos começaram a perseguir Jesus, que ele não podia mais pregar ali nas sinagogas, e ele então passa a pregar nos lugares públicos. Aonde poderia pregar, Jesus estava pregando. A gente entende que nisso, que a mensagem do Senhor não tem lugar para ser pregada, amém? A mensagem do Senhor pode ser pregada na igreja, pode ser pregada nos templos, mas também pode ser pregada em qualquer lugar. Pode ser pregada na praça, no seu trabalho, aonde tiver 2 ou mais reunidos, você pode falar da mensagem do Senhor, não muda e não faz diferença, amém? Não é só na igreja que deve ser pregada a parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 de Mateus é a introdução de Jesus falando sobre parábolas. No Sermão do Monte ele já usa algumas parábolas, tipo o exemplo do sal, nós somos sal e luz, e também dos pássaros e dos lírios lá, que não trabalham e nem produzem nada, e Deus os alimenta. Mas aqui Jesus começa de fato a lidar com as parábolas. Quais vantagens tem de Jesus nos ensinar as parábolas? Primeira coisa que nós precisamos entender: nas parábolas existe uma concentração de verdade. Aqui tem verdade. Jesus transforma aquelas ideias abstratas como imagens concretas. Acredito que todo mundo conseguiu entender a parábola do semeador. Depois da explicação, está muito claro. Jesus usa a questão do semeador, e com certeza ali Jesus via, era comum Jesus trazer coisas do dia a dia nas parábolas. Jesus talvez estava ali à beira do mar, do rio ali não era mar, era um rio muito grande. Jesus estava ali olhando, e talvez tinha alguém semeando, alguém julgando, as sementes. Poderia ser semeado de várias formas. Poderia ser semeado, um homem jogava a semente para cima, e aonde caísse a semente poderia dar fruto. Por isso que algumas caíam à beira do caminho, outras caíam em lugar espinhoso. E também teria o caso, alguns casos dizem que esse homem montaria em um cavalo, colocava 2 sacos do lado assim do cavalo, fazia um furinho e começava a andar, e as sementes começavam a cair.
quando ele fazia o retorno, ou talvez ele saía daquele campo bom, a semente poderia cair num lugar mais de pedra, num terreno batido. Terreno batido para nós é os trilhos, né? Quem já teve que andar em trilho alguma vez na sua vida? Quem nunca andou em trilho, irmãos? Você sabe o que é esse trilho? Eu tinha não sei se eu faço. Eu tinha um amigo meu, que a gente ia para a escola, a gente andava, às vezes andava um atrás do outro no passeio, você está parecendo um povo de tal cidade, vou falar o nome da cidade, nossa, você está parecendo um povo de tal cidade, só anda um atrás do outro, só tem trilho, né? Então é quando, na roça normalmente, né? Quando a gente vai andar, a gente anda muito em trilho, porque não tem estrada, não tem nada, então é aquele terreno mais batido. É aquele terreno onde nada consegue penetrar, semente alguma consegue penetrar, não nasce nada. Então, as parábolas também traz parte de algo conhecido para o desconhecido. A parábola ela tem a potência de ensinar as coisas espirituais nos meios naturais, nas coisas cotidianas. Jesus aqui está ensinando algo espiritual. Jesus aqui está transformando, né, o entendimento dos seus discípulos. E cá para nós, é tão bom ouvir parábola, não é, gente? A gente vai em lugares e a gente ouve pregações, e quando o irmão começa a falar sobre alguma parábola, aquilo guarda na nossa mente, aquilo entra na nossa mente, a gente traz entendimento sobre aquilo. A parábola ela estimula, né, a gente a pensar nas coisas do reino. A parábola ela nos ensina, e Jesus sabia muito bem disso. Uma coisa muito interessante da parábola, e aqui eu vou me ater por um pouco de tempo. A parábola ela tende a revelar e esconder a verdade de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Desculpa, Marcos capítulo 4. Próximo texto aí. Esse evangelho de Marcos, muitos historiadores dizem que pode ser considerado o evangelho de Pedro, né? Porque Marcos não era ainda dos discípulos de Jesus ali próximo quando Marcos escreveu essa parábola. Então essa parábola aqui é alguém que viu, então pode ser que Pedro ditou essa parábola para Marcos quando ele escreve. E versículo 9 a 12 diz o seguinte: a mesma parábola: e acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros estavam ao seu redor e lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo que é dito por parábolas, tudo é dito por parábolas. Versículo 12: a fim de que, ainda que ouçam, não entendam, de modo que poderia converter-se e ser o quê? Perdoados. Então a parábola, ela tende essa questão de esconder a verdade. E aqui é um ponto, irmão, teológico, que vários irmãos discutem por um longo tempo. Primeiro caso aqui, nós vamos chegar nisso. Os discípulos não iam perguntar para Jesus a respeito das parábolas no meio da multidão. Tinha um pouquinho de orgulho, né? Como assim? Nós andamos com Jesus e nós não sabemos dessas coisas? Marcos vai dizer para nós que espera chegar num lugar separado, só com os 12, e fala assim: Jesus, não entendemos isso não. Os seus discípulos é igual a nós, né? É igual a gente, né? Tem medo de perguntar em público e tal, mas os discípulos também não sabia. Ele falou assim: olha, vocês não sabem, eu vou explicar para vocês. Quando fala de mistério, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mistério, irmão, não é algo que a gente entende como mistério. É mistério, irmão, aleluia, glória a Deus. Não é isso que ele está falando. Toda vez que nós ouvimos a palavra mistério na Bíblia, é algo que ainda não foi revelado. Jesus está dizendo para os discípulos assim: olha, foi dado a vocês, eu estou revelando a vocês aquilo que ainda não foi revelado. Amém? Amém. Então, a Bíblia, quando fala de mistério, é algo escondido que agora torna-se claro para todo mundo. Não é nada que está oculto, não é nada que está guardado a 7 chaves, agora é claro aos discípulos. Entender as palavras é claro para todo mundo, para todos aqueles que são discípulos de Jesus, é claro como o dia.
Todo mundo, graças a Deus, aqui enxerga o dia, vê o sol nascer. Então, esse mistério foi revelado para nós. Todos aqueles que são discípulos de Jesus entendem essa palavra. Isso é um privilégio para nós. Aqueles que estão de fora não entendem. E aqui que entra, irmão. Que professor vai ensinar algo que para o aluno não entender? Todo professor, quando ele ensina sobre as matérias, as coisas, o que ele mais quer, o quê? É que os alunos entendam. Só que o que Jesus está dizendo aqui em Marcos, está dizendo, olha, não é revelado para eles, porque nós não queremos o reino de Deus. A palavra de Deus está dizendo que se eles entenderem, eles vão se converter e ser perdoados os seus pecados. Não é isso que nós vemos? Versículo 12. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados dos seus pecados. Como assim? Aqui existem dois pensamentos. Alguns teólogos estão dizendo que eles não entendem por causa da dureza do seu coração, e a dureza do seu coração faz com que eles, não entendendo, recebam o quê? Juízo. Irão para o inferno por não entender das parábolas do Senhor. Que é o que mais ou menos está dizendo ali em Mateus. É o que mais ou menos o que está dizendo em Mateus. E em Marcos está dizendo já que eles não vão entender para não serem perdoados os pecados. Aqui alguns outros teólogos dizem que Deus não abre a mente deles, para que eles não entendam, para que eles não se convertam, para que eles não vão para o céu. Isso é tenso para nós, amém ou não? Entender isso aqui em 2 minutos é difícil demais, irmãos. Porque existe a eleição divina, mas existe também a responsabilidade do homem. O homem também é responsável pelos seus atos. E casar essas duas coisas, para nós, talvez é muito complicado. Porque o homem tem as suas responsabilidades, mas nós acreditamos também que aqueles que Deus chamou, Ele santificou, esse Deus escolheu, elegeu antes da fundação dos tempos. Então, irmãos, tem coisas que nós vamos estar em Deus e só confiar em Deus. Uma coisa que nós precisamos entender claro para nós. Se nós entendemos, se nós conseguirmos enxergar isso aqui, é porque Deus nos escolheu, nos chamou para estar junto dele. Glória a Deus. Tem coisas em Deus que não serão explicadas só na eternidade. Por que Deus fez isso? Por que Deus não abriu o coração de todo mundo? Por que Deus não sei, irmão? Por que Deus endureceu o faraó? Isso aí nós sabemos. Deus endurece o coração de faraó morre daquele jeito. Por quê? Porque Deus queria que o seu nome fosse glorificado. Por que disso? Não sabemos. Deus sabe. Ele é santo, poderoso e criador de todas as coisas. O que nós precisamos entender hoje e guardar no nosso coração é que se Deus nos chamou, se Deus nos revelou essa palavra, se Deus nos chamou para esse evangelho, glória a Deus por isso. Glorificamos ao nome dele. Mateus capítulo 13 vai dizer isso, né? 13, né? Por esta razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Porque Deus abriu o coração de Paulo, abriu o entendimento de Paulo, e por que Deus não abriu o entendimento de Caifás? Então pergunta que a gente faz. Caifás só decide, ficou no palácio. Deus poderia muito bem abrir o coração de Caifás. Paulo era um homem que pedia carta para poder matar discípulo de Jesus.
Que homem duro, cruel, no apedrejamento de Estevão, Paulo estava presente. Deus vai lá e salva Paulo através de uma obra maravilhosa. Deus faz isso, irmão. Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. É difícil para nós entendermos, mas nós precisamos entender que é assim que Deus trabalha, não está no nosso controle. Porque se estivesse no nosso controle, desejaríamos que todos os nossos amigos e parentes fossem salvos, amém? Desejaríamos entregar e faríamos tudo o que deveríamos fazer para que os nossos amigos se converteriam. Eu costumo dizer que conhecer do reino de Deus e ouvir do reino de Deus e ter a clara verdade do reino de Deus é como um homem que, se ele pudesse decidir entre a história dele, tendo conhecimento do que é ser um bilionário e do que é ser um mendigo, e tivesse a escolha nas suas mãos, tendo toda a sabedoria e conhecimento, o que ele escolheria? A pergunta que eu faço para você: entre ser um bilionário e ser um mendigo, não sabe o que é ser um bilionário? Só de saber, né? Nós não temos um bilionário aqui, mas nós sabemos como um bilionário vive. Sabemos ou não? A gente imagina, né? A gente entende. Se tivesse a oportunidade para você em ser um bilionário e ser um mendigo, o que você escolheria? Não, vamos ouvir. Acho que... Se tiver a oportunidade para você em ir para o céu, viver a eternidade no céu, ou viver a eternidade no inferno, o que você escolheria? Só escolhe a eternidade do céu quem tem o entendimento do que é o céu, do que Cristo fez, de como Cristo viveu. Só se converte ao Senhor Jesus Cristo aqueles que têm a revelação de fato de quem Cristo é. Eu tenho certeza que todos nós aqui que tivemos a revelação de quem Cristo é, se falar para nós que o inferno é melhor do que o céu, nós diríamos o quê? Eu prefiro o céu. Porque nós tivemos o entendimento, foi-nos revelado quem Cristo é. Então nós começamos a entender isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero partir, isso aqui, irmãos, tem mais de anos que está sendo estudado. Depois a gente pode fazer um seminário sobre isso e trazer vários pontos aqui, né? Só que estou trazendo isso aqui em 5 minutos para vocês. Para mim é muito difícil falar sobre isso, muito raso também. Mas nós vamos aprofundando nisso, nos discipulados, na nossa vida com os irmãos. Se você tem algumas dúvidas, né, nos pergunte, nós podemos estudar mais sobre isso, ler mais textos sobre isso, e a gente vai entendendo assim, e com isso eu consigo entender porque Deus ainda não salvou alguns, inclusive os meus familiares. E com isso eu consigo pedir ao Senhor: Senhor, abre o coração deles, abre o entendimento deles, abre, Senhor Deus, a mente deles para conhecer o Senhor. Porque nós vamos entender um pouquinho da parábola das igrejas, do reino do Senhor, e justamente a primeira é essa, que é o entendimento, a diferença entre, existe 3 pontos aqui: a semente, o semeador e o solo. Nós vamos trabalhar aqui com 3 coisas, né, que tem total ênfase dentro dessa parábola. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o semeador. Quem é o semeador dessa parábola? Jesus e aqueles que carregam a palavra de Cristo. Nós podemos olhar para a parábola e entender que nós também somos semeadores, amém? Amém. Essa parábola, ela traz um encorajamento para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é que muitas das vezes nós nos sentimos desanimados, porque alguma semente que lançamos não dá fruto. É verdade ou não? Quantas e quantas vezes nós pregamos, quantas e quantas vezes nós evangelizamos pessoas, quantas e quantas vezes nós lançamos a semente, olha, jogamos semente, o irmão veio morrer no mundo. O irmão não, né? A pessoa vem morrer no mundo sem Cristo. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente está aqui dentro da igreja e você conhece talvez algum irmão que esteve conosco por 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e depois do nada vai embora.
Do nada não, né? Sempre tem algum probleminha, ele vai embora, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais das coisas do Senhor, descamba. Acredito que pode ter alguns que têm uma fase negra na vida mesmo e amanhã vai voltar para o Senhor Jesus, vai se reconciliar com Ele. Mas tem pessoas, como diz o apóstolo João, que foram embora, mas não são dos nossos. Na sua carta, o apóstolo João vai dizer assim, olha, tem alguns que estavam no nosso meio, ouviram a palavra da verdade, estiveram com a gente, chorou com a gente, mas não era dos nossos, foi embora. E aqui o semeador às vezes preocupa. Quem aqui já ficou preocupado quando está pregando o evangelho para alguém? Será que vai converter? Será que não vai? Será que vai voltar para Jesus? Será que não vai, irmão? Nós não podemos ficar desanimados, porque Jesus deixou claro para nós, nem toda semente vai germinar, nem toda semente vai dar seu fruto. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, semeiem a palavra, mas o resultado não está nas suas mãos. Como missionários do Senhor, como homens e mulheres de Deus, nós temos que pregar a palavra tempo e fora de tempo, nós temos que ministrar a palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Eu não conheço quem trabalha com você, irmão. Eu não conheço as pessoas que estão ao seu redor. Deus te colocou aqui para que nós, a igreja, os pastores, os líderes, ensinassem você as palavras do Senhor e você semeie essa semente aos outros. Só que não preocupe se a semente vai germinar ou não. Não é responsabilidade sua a semente germinar ou não. Isso está nas mãos de Deus. Não é a palavra bem pregada, não é aviãozinho, não é rodopiar, não é isso que te digo que faz alguém converter. O que faz alguém converter é a palavra de Deus sendo transformada. O que faz alguém converter não é um ambiente bonito, não é a musiquinha de fundo que você está quase dormindo com essa musiquinha, não é ela que te converte. É a palavra de Deus pregada que faz com que você sinta o poder de Deus, a verdade do Senhor Jesus Cristo. E não tem nada a ver com o semeador. Qualquer um de vocês que se estudar essa palavra, sabe por que eu estou aqui pregando para vocês? Porque eu fiquei 3 dias estudando isso aqui, irmão. Eu tenho certeza para você que se você ficar 3 dias estudando isso aqui, lendo o que eu li, você vai vir aqui e vai pregar igual eu, talvez melhor do que eu. A semente não tem a ver com o pregador, mas nós estamos falando do pregador por enquanto, semeador. Não deixe de semear, porque Deus chamou para ser um semeador. A outra coisa que nós temos dentro disso aqui é a semente. A semente é a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer? Pregar o quê? A palavra. Nada tem mais poder do que pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Doa quem doer. Faça o que tiver que acontecer. Estava um dia um amigo meu conversando comigo e ele estava meio bravo com o pastor dele. Por quê? Porque ele chamou um casal de amigo dele amaziado para ir na igreja. E nesse dia o pastor prega sobre casamento. E do altar fala que quem está amaziado está em pecado. O rapaz ficou bravo com o pastor dele na hora. Só faltava assim, eu mato esse pastor. Eu trago meus amigos aqui, amaziados, tem problema com a igreja. E o dia que eu trago, o pastor fala sobre casamento. E fala que se você não está casado na igreja, se você não está casado segundo a lei do Senhor, você está em pecado. Uma semana depois, esse casal estava preparando para casar na igreja. E no civil e no religioso. Aí virou mim, eu não entendo. Eu não entendo as coisas de Deus. Eu estava bravo. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós entendemos que a palavra do Senhor é o que muda a história, é o que muda a vida, nós não precisamos maquiar, irmão. Não tenta convencer as pessoas pregando um evangelho falso. Vem para Jesus que você vai ser curado. É verdade, Jesus cura. Vem para Jesus porque Deus vai mudar seu casamento. Vem para Jesus porque Deus vai trazer seus filhos. Não, antes de trazer seus filhos para Jesus, Deus quer trazer você. Nós precisamos entender que a palavra de Deus pregada, ela por si só é pura e perfeita. A semente que o Senhor nos dá tem a essência de Deus.
A semente que o Senhor nos dá não tem ardor no humanos. A semente que o Senhor nos dá não precisa tentar manipular ninguém. A semente que o Senhor nos dá, ela é pura e eficaz e poderosa para transformar a vida do homem. Por isso que talvez muitos de nós, tentando encher a igreja, estamos transformando os púlpitos da nossa igreja em lugar de autoajuda. Por isso que muitos de nós, em tentar ganhar os nossos pais, amigos, familiares, estamos tentando pregar um evangelho que não muda a vida de ninguém. Atos capítulo 6. Versículo 7. Pode ser, pode ser na área, eu acho que vai dar. A área é a tradução, tá? Almeida revisado. Para os irmãos talvez que não entende, é um tipo de... Olha só o que diz Atos capítulo 6. Aqui, os apóstolos estavam tendo dificuldades em cuidar da palavra do Senhor. E eles tiveram que levantar diáconos, obreiros, homens para ajudar. O que é? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém o que acontecia? Se multiplicava o número de quem? Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por crescer a palavra de Deus, por estarmos envolvidos com a palavra de Deus, o número dos discípulos se multiplicava. O número dos discípulos de Jesus se multiplicam quando a palavra de Deus é pregada. Por quê? Porque ela é uma semente que não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus não transforma, ela é única, pura e eficaz. Quem prega a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, verão seus familiares, seus amigos se convertendo. Quem ensina a palavra de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que nós temos a semente mais poderosa do mundo. Só que uma semente na mão, ela é somente uma semente na mão. Alguns anos atrás, foi descoberto algumas sementes guardadas em potes, que alguns antepassados, assim, coisas de 300, 400 anos atrás, guardaram sementes e enterraram em potes. Fizeram o jeito certo para guardar. E a semente ficou guardada e acharam esse tesouro de semente. Estudiosos pegaram essa semente e plantaram essa semente. E o que aconteceu? Nasceu árvore. Uma semente fora do seu propósito, fora da terra, ela não vai nascer. Uma semente sem ser plantada não vai nascer. Existe um pacto entre a terra e a semente. Toda semente que cai em terra nasce. Você carrega uma semente poderosa, você carrega uma semente imutável, mas essa semente precisa ser plantada. Essa semente precisa ser semeada. Nós precisamos semear a semente, não guarde. O que Jesus está dizendo para nós é: nós somos missionários, nós somos semeadores e temos que plantar essa semente. Nós carregamos o maior poder do mundo, o poder para levar alguém para o céu, ou deixar que alguém ir para o inferno. É uma verdade do reino de Deus. Céu e inferno existe, bem e mal existe. A semente do reino precisa ser plantada. Existem alguns solos. Semeador, talvez desanimado, cansado, ou talvez animado. A semente que ele carrega e o solo que vai ser plantado. 4 tipos de solos. Versículo 18 e 19 de Mateus capítulo 13.
Portanto, ouça o que é a parábola do semeador, o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, e então a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa é o caso da semente que cai à beira do caminho. Qual que é essa semente à beira do caminho? A semente, esse solo, né? Qual que é a semente? A semente é poderosa. O solo é o solo que representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Satanás vem logo de imediato, rebate essa semente, pega essa semente. As pessoas não conseguem compreender, por quê? Porque o solo é um solo compactado, é um solo duro. Alguém já teve a experiência de pregar a palavra do Senhor e alguém está mexendo no celular? Está olhando para o lado, está nem dando atenção para você? Alguém, você vai pregar, um dia eu fui fazer um evangelismo lá em São Paulo, como é que chama a rua que a gente foi? Não lembro ali. Não era na Paulista, era uma rua ali. Estou tentando lembrar o nome da rua, mas não dá. Irmãos, as pessoas passavam correndo, nem davam atenção para você, não queria parar. Voltemos à palavra do Senhor. Irmãos, não dava atenção. Não dava atenção de forma nenhuma. Tem pessoas que você vai pregar, que você vai falar, o diabo não deixa elas se concentrar. Tem pessoas que entram dentro da igreja, vêm, ouvem a palavra, mas vai embora. E nada acontece. Nós já tivemos a oportunidade de pregar, eu já tive, você não tem abertura para a palavra do Senhor. Talvez um trauma, talvez alguma coisa que aconteceu na família, alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum abuso que sofreu. Deus não me ama, Deus não me quer. Esse solo duro, não entra, por mais que você tente ensinar, por mais que você tenta falar, as pessoas não dão atenção. Elas são indiferentes, são céticos, não querem nem saber daquilo que temos para dizer. Rejeita a palavra porque talvez acredita na sua própria verdade. Acredita que Deus não existe, pronto, não há abertura para outra coisa. Eu não quero viver isso aí, eu não quero andar dessa forma. E assim a gente começa a compreender que Satanás, ele não quer deixar essa palavra mesmo entrar nos corações. Ele vem no mesmo momento, as aves do céu. Quem já viu, né, quando cai alguma coisa no chão e está cheio de aves, passarinhos? Se eles veem aquilo, na mesma hora eles arrebatam. Isso é mais fácil da gente entender. É aqueles que não querem mesmo o Evangelho. Aqueles que têm o coração endurecido, a mente fechada. Isso é coisa do passado. Isso já não serve para mim. Eu prefiro viver minha vida. Tem até aquela frasezinha, né, que eu usava antigamente. Eu já fui pregar para uma pessoa. E esse homem falou para mim: eu prefiro descer redondo para o céu do que subir quadrado. Descer redondo para o inferno do que subir quadrado para o céu. Era aquela época da propaganda da cerveja. Quantos lembram? Falou isso para mim, irmão. Eu falei assim: misericórdia, coração endurecido, não consegui ouvir a palavra. Lembra de Ananias? Quando o diabo enche o seu coração, quando o diabo enche o coração dele, ele porque o outro irmão fez, ele queria fazer também e acabou que morreu. Essas são aquelas pessoas que têm o coração duro, solo duro, que não conseguem penetrar a palavra do Senhor. Versículo 20 e 21. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, logo, por causa da palavra, logo a abandona. Esse aqui, irmão, tem um monte. Aqueles irmãos no terreno pedregoso, é aquele que recebe a palavra com alegria, chora na hora do desapego, busca o Senhor, quer Deus. Mas olha que acontece a primeira tribulação, você virou crente agora? Olha a Bíblia aí, isso é mais leve. Quando a família começa a ir contra,
Quando a família começa a dizer, olha, por que você vai ser crente? Por que você vai crer no Senhor Jesus? Olha, o pastor vai roubar o seu dinheiro. Ah, você vai para a igreja não presta. Essa pessoa, ela tem uma fina camada de solo, aonde ela até quer a palavra do Senhor, aonde ela até quer um pouco do Senhor, recebe com alegria, se alegra na boa notícia, na esperança de uma vida melhor, na esperança de algo bom, na esperança da mudança do seu casamento, da mudança dos seus filhos. Mas a hora que vem a perseguição, a hora que vem a tribulação por causa da palavra de Deus, ela vai embora, porque é um terreno que não tem raiz. É normalmente aquelas conversões emocionais. Quem já viu um convertido emocional? A gente conhece um monte. Pessoas que decidem por Cristo só por causa desse momento, só por causa do evento evangelístico. O pastor faz um culto de 50 minutos a palavra e mais 2 horas fazendo apelo. Tem 10 para converter hoje. Se não converter, nós não vai embora. Vem um, em 10 minutos vem mais um. Isso quando a mensagem é tão manipulada, é tão emocionalmente tratada, que os irmãos falam assim, eu quero esse Deus, porque esse Deus vai me dar tudo que eu preciso. Irmãos, não podemos ser aqueles convertidos emocionais. Tem aquela pressão social. Todo mundo agora está virando crente, todo mundo agora tem uma frase, eu amo Jesus no peito. Faixinha do Neymar, 100% de Jesus, final da Copa América. Mas a vida totalmente contrária à vida que Jesus Cristo chamou. Não é pelo caso da pressão social, não é porque a sua família é crente que você tem que ser crente, não é porque o seu filho veio para a igreja que você tem que vir para a igreja, porque no dia da primeira perseguição, do primeiro desafio, você vai embora. Ou talvez por um problema muito grave que acontece dentro das igrejas, a falta de discipulado, a falta de aprofundamento na palavra. Nós precisamos, irmão, que Jesus está dizendo para nós, olha, nós não podemos ser esse solo cheio de pedra. Nós precisamos ter um discipulado com Jesus, amém? Nós precisamos ter um discipulado com a Bíblia, ouvir o Senhor Jesus Cristo falar, ouvir a palavra, orar com o Senhor, falar com Deus, ter discipulado com os nossos irmãos. Precisamos viver dessa forma. O novo convertido, ele precisa desenvolver raízes profundas, e só através do discipulado com Cristo, só através do discipulado a gente consegue sair. O próximo solo, versículo 22, vai dizer o seguinte: quando a semente cai em meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-as infrutíferas. Irmãos, isso só representa aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, as coisas dessa vida, os desafios dessa vida, faz com que esse irmão, os espinhos sufoquem. A terra é até boa, o solo é fértil, mas tem espinhos. Tem um olhar para o mundo, tem um olhar para os prazeres do mundo, tem um olhar para o dinheiro, para as riquezas. Irmão, e esse irmão aqui do solo de espinhos sofre demais. Ele sofre muito, porque por mais que ele queira, por mais que ele vai fazer, a ansiedade, a preocupação, o materialismo, a vontade de ficar rico, o desejo por riqueza, rouba dele a essência do reino de Deus, rouba dele a verdade do reino de Deus. Os espinhos não deixam ele prosperar, não deixam com que o reino cresça. Os desafios da vida não deixam que o irmão olhe para o Senhor e diga, eu vou servir a Deus, eu vou andar com Deus. Hoje pela manhã eu preguei um tema aqui no Café Entre Irmãos que dizia assim como os apóstolos.
Os apóstolos, quando viram Jesus, quando foi chamado por Cristo, eles não pensaram duas vezes em seguir o autor e consumador da vida deles. Eles dependiam do Espírito Santo e eles perseveravam nas tribulações. Nós precisamos viver como os apóstolos viviam, e quem tem esses desejos e quem vive no solo de espinho, ele não consegue. Ele não consegue ser fiel ao Senhor, ele não consegue viver para Deus, porque as pressões não deixam. O medo te afasta, o medo afasta ele de viver a vontade do Senhor. Irmão, o mundo vai passar, as glórias dessa terra vai passar. Nós não podemos deixar que os espinhos nos sufoquem. E agora vem o último solo. É o solo bom no versículo 23. Quando a semente cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Irmãos, esse solo é fértil, preparado para receber no coração essa semente. Quando a semente cai, ela entende o Evangelho, ela entende a verdade sobre Jesus Cristo, e nada nessa vida vai separar esse homem, essa mulher do amor de Deus. Nem principado, nem potestade, nada, nem angústia, nem a vida, nem a morte, nada o separará da vontade do Senhor, porque de fato é uma conversão real, pura e verdadeira. Glória a Deus. Pode ser mandado embora do serviço, pode ter que falar mentira do emprego, ele perde o emprego, mas não fala mentira. Ama sua esposa, ama o seu marido, ama seus filhos, ama sua casa. Nada vai tirar do foco da vontade de servir ao Senhor. É um homem, uma mulher obediente a Deus, suporta a vontade humana para seguir aquilo que Deus tem para ele, os desejos espirituais de Deus na vida do homem e da mulher. É um obediente ao Senhor, ele cresce espiritualmente. E a palavra de Deus diz que ele o quê? Frutifica. Muitos frutos. Que frutos que é esse? O fruto do Espírito Santo no livro de Gálatas, capítulo 5. Esse é o fruto que homens e mulheres do Senhor dão, que andem segundo a vontade e a graça do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não sei que solo você acha que você está, eu não estou aqui para julgar isso. Você sabe o solo que está no seu coração. Você sabe os desafios da sua vida. E cabe a nós um exame pessoal. Olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu estou aberto à palavra do Senhor. Aquilo que tua palavra diz, eu sigo na verdade. Eu quero viver o reino do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ser um cristão de fato. Eu quero seguir a responsabilidade que o Senhor deu para mim como um homem e uma mulher do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui para nós: olha, existe uma separação no reino de Deus. É muito forte para nós dizer isso, mas de fato Deus é exclusivista. Deus tem o seu povo. Deus tem aqueles que são de coração puro, uma boa terra. Em toda a palavra de Deus, nós vemos Deus separando um povo, nós vemos Deus separando a igreja, nós vemos Deus separando os seus discípulos. Sonda no seu coração, irmão, e pede para Deus: Deus, eu quero ser esse homem, essa mulher que recebe a sua palavra e que essa palavra frutifique. Eu quero ser um homem, uma mulher que ao ouvir uma mensagem dessa, chega em casa e ora ao Senhor e fala: Deus, eu quero ser o semeador conforme a tua vontade. Eu quero que toda verdade que cai no meu coração multiplique.
30, 60, 100 vezes mais. Sabe, dos 3 solos aqui, o pior deles para mim é o solo dos espinhos, porque é um solo que vai caminhar até certo tempo e depois vai morrer. No solo terra seca, não vai bater ali, não vai produzir nada. O solo de pedra, ele vai até se alegrar com a mensagem do reino, mas vai viver a sua vida. Agora, os solos dos espinhos é os solos de muitos que vivem anos e anos dentro da igreja. Está no final da vida, ouvindo o nosso Senhor Jesus Cristo: eu não te conheço. Acho que é a pior frase que um homem vai ouvir na sua vida, ao chegar diante de Cristo e ouvir: eu não te conheço. Mas em teu nome expulsamos demônios, mas em teu nome falamos novas línguas. E Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Misericórdia, irmão. Som do seu coração. Ore ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me ensina. Procure por discipulado, irmão. Procure por conversar com irmãos. Eu sempre, quando estou precisando de alguma coisa, eu convido um pastor para tomar café comigo. Sempre. Eu sempre estou sentado com o pastor. Pastor Robson, quando eu ligo para ele: pastor Robson, vamos tomar um café? Vamos, que dia que você quer? Ele já sabe que eu vou fazer algumas perguntas para ele. Estava com o Edmeio Williams, fiz perguntas. Irmão, eu pergunto demais, mas pergunto. Pastor Rogério ali, a gente conversa muito, não é, pastor? Não. E assim a gente vai. Procure crescer no Senhor. Procure o discipulado. Isso é alguém que tem um coração sedento pelo Senhor. Isso é alguém que tem a palavra que frutifica. Vamos entender a mensagem dessa noite? O que Jesus quer ensinar com essa primeira parábola do reino? A responsabilidade do semeador de semear, a potência da semente, que é a palavra. Isaías, sabe para mim Isaías 55? Última coisa que eu quero ler. Nós já vamos passar para... Bom, quando tem Santa Ceia e batismo, a gente atrasa um pouquinho, mas não é assim não, viu? Domingo passado nós terminamos faltando 10 para as 9. Mas quando tem Santa Ceia e batismo, acaba que atrasa um pouquinho. Isaías 55, versículo de número 9. Que Jesus está querendo ensinar para nós a responsabilidade do semeador, o poder da semente e o coração puro que recebe essa palavra. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e voltam para eles, sem regar a terra e fazerem transbordar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A palavra do Senhor, ela tem 2 direcionamentos: ou salvação ou condenação. Não existe meio termo para a palavra do Senhor. Assim como Jesus disse sim, sim e não, não. Essa tem que ser a nossa palavra. E essa é a palavra de Deus. Que os nossos corações, meus irmãos, estejam aptos a receber essa palavra. E que possamos ser semeadores e entendermos que existe 4 tipos de solo, mas nós temos que semear. Amém, irmãos? Vamos orar e passar para a Santa Ceia, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa primeira mensagem desta noite, dessa série de mensagens.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a tua glória, a tua graça, teu amor e teu favor. Que possamos viver segundo o teu poder, glória e graça, em nome de Jesus. Que essa parábola possa nos incentivar a sermos semeadores dessa palavra, a recebermos essa palavra também com o coração que vai dar 30, 100, 60, 100 vezes mais. É o que nós te pedimos. Nos ajude a ser discípulos do Senhor. Nos ajude a viver segundo a tua glória, graça, amor e favor. Essas são as suas palavras, Pai. E assim nós queremos viver para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quero, os irmãos que ainda estão fazendo a ceia, pode ficar à vontade, pode continuar. Principalmente os irmãos que já terminaram, quero orar. Vamos orar uns com os outros, orar para encerrar esse culto. Domingo que vem nós temos continuação dessa série. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem nos instruído, nos direcionados a andar e viver segundo o teu poder, glória e graça. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Que possamos cumprir o propósito do Senhor. Que o nosso coração esteja pronto para receber a tua semente. Que possamos ser semeadores do Senhor. Que possamos viver segundo a tua graça, amor e favor. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. A igreja do Senhor seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que pode, vamos dar aplauso ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Vamos nos irmãos. E até a semana que vem, para a honra e glória do nome do nosso Senhor.